Seja muito bem-vindo ao nosso canal Clube do Sobrevivencialismo XX. O vídeo de hoje será um vídeo sobre lâminas, mas estaremos falando para as pessoas que realmente estão iniciando no sobrevivencialismo ou preparacionismo e não têm muito dinheiro para investir em lâminas. Nós não estamos falando de lâminas profissionais, que nem esta, certo? Nem estaremos falando de lâminas como esta da Invictus, uma lâmina já bem mais robusta do que as lâminas que nós iremos falar. Mas é muito importante que quando a gente começa no sobrevivencialismo, a gente se prepare e tenha sempre à mão este instrumento tão fundamental aí para nós sobrevivencialistas, que são as lâminas, ou seja, as facas. Sei que é muito fácil, mesmo uma lâmina dessa, que é relativamente barata, uma lâmina Xingu, certo? Mas às vezes é difícil da gente ter em nossa residência, ou até sobrar dinheiro para comprar uma lâmina dessa. Ou uma outra, que nem esta lâmina aqui, certo? Que todas elas são lâminas de uma qualidade um pouco melhor aí para utilizarmos dentro do sobrevivencialismo. São lâminas relativamente grossas, certo? Essa aqui tem aproximadamente 4 milímetros de espessura. Então, muitas vezes nós não temos esse tipo de lâmina à nossa disposição, mas nós precisamos ter uma lâmina para trabalhar no sobrevivência. Mas, Alfredo, uma lâmina dessa é relativamente cara. Sim, eu tenho lâminas que nem esta que mostramos aí da Xingu, que gira na faixa de R$50, não é tão caro assim. Mas a Victorinox, esta Soldier, custa na faixa de R$600, R$700 a lâmina, certo? E nós não estamos falando que só de lâminas caras é que podemos começar no sobrevivencialismo. Sim, as lâminas melhores, estas lâminas dedicadas ao sobrevivencialismo bushcraft, elas são as ideais, não são estas que eu vou estar apresentando neste vídeo. Mas quando estamos iniciando, certo? A gente pode estar utilizando uma destas mais simples, sabendo de suas restrições. Por causa disso, é recomendado? Não, não é recomendado. Mas é melhor ter uma lâmina em mãos do que não ter nada. A lâmina é um elemento fundamental para todo sobrevivencialista, certo? Você vai ver em todas as listas de EDC de materiais para sobrevivencialismo, e inclusive a gente vai estar falando aí num futuro próximo de equipamentos para sobrevivencialistas, e você vai ver que uma das prioridades número 1 é ter uma boa lâmina. Claro, estas lâminas são lâminas iniciais para quem tem pouco dinheiro, certo? Inclusive, muitas facas dessas, às vezes você pode encontrá-las em caçambas jogadas por aí. São lâminas que às vezes o pessoal acaba se desfazendo delas. Fiz uma pequena separação de algumas lâminas comuns que nós encontramos dentro das nossas residências. São lâminas realmente simples, facas como esta aqui, serrilhada, certo? Se eu não tenho nenhuma faca em casa, uma faca desta me serve como lâmina, certo? Quando a gente fala destas lâminas que estão aqui, todas elas são relativamente simples e alguma opção delas nós temos dentro das nossas residências. São facas simples, seria uma opção para a gente estar utilizando como lâmina. Estas seriam as primeiras opções de facas mais comuns. Depois disso, nós teríamos facas menores, como eu coloquei no vídeo anterior, certo? Facas bem interessantes, de tamanhos pequenos, que geralmente a gente recomenda ter uma faca tamanho médio a grande, certo? 6 a 8 polegadas.
inclusive é uma faca bem pequenininha, acabei de afiar ela com a técnica que eu aprendi há pouco aí num vídeo de YouTube, certo? Então, é uma faca bastante interessante, certo? Uma faca pequena, ótima para pequenos trabalhos e entalhes. Uma faca interessante, que quase todas as casas têm, inclusive a preço bastante em conta, são as facas aí simples de cozinha, certo? Um pouco mais espessas nas suas lâminas, certo? A espessura aqui, a largura, certo? Então, é uma faca interessante. Facas boas para se já começar a ter aí de forma improvisada. Nada substitui uma faca profissional, uma faca de bushcraft, uma faca sobrevivencialista com 4, 5 milímetros de espessura em aço especial. Mas já é uma faca que você pode ter e guardar aí nos seus equipamentos. Uma faca de tamanho menor, esta aqui, ela também tem uma espessura fina, mas é uma faca que eu gosto para trabalhar na questão do manuseio. É uma faca bastante legal esta faca aqui, certo? Cada um também tem que ver qual é a faca que melhor se adapta. Dentre as opções aí, estas são as mais simples. Esta faca aqui já seria uma melhor do que todas as anteriores, que é uma faca de desossa, certo? Uma faca de açougueiro. Uma faca bem interessante, apesar de ela ser fina, certo? Mas é uma faca interessante por ela ser uma faca de material melhor e de uso profissional. E também tem uma pega bastante interessante esse tipo de faca. Estas são opções de facas que encontramos normalmente dentro das residências, certo? Claro, você vai ter as facas que você tem na sua casa, mas são alguns padrões aí que a gente pode encontrar dentro da nossa residência. E eu trouxe aqui ainda, certo, 2 facões, que são 2 equipamentos muito interessantes. E como você pode ver, os 2 facões são bastante antigos. Este facão aqui, inclusive, era o facão de uso do meu avô, certo? Já falecido, certo? E ele utilizava para cortar trato, buscar trato antigamente. E este segundo facão, inclusive, eu acho que ele foi fabricado, certo? Pois aqui ele tem um cabo de borracha, algo bem improvisado, certo? E já tem uma espessura um pouco maior. Este facão eu encontrei, certo? Aqui na residência quando eu comprei. Então, ele estava aí jogado e eu peguei, comecei a guardar esse material. Esta aqui hoje, do jeito que eu afiei ela, seria uma lâmina aí para uso contínuo, certo? Para pequenos trabalhos. Seria uma lâmina que estaria no meu EDC. Se fosse optar por outra lâmina, com certeza que seria algo parecido com esta aqui. Apesar de eu também poder utilizar ela, certo? Para pequenos trabalhos, mas é uma lâmina mais resistente em relação às outras que estão aqui presentes. E a terceira lâmina, com certeza, é um facão, certo? Então, este seria um conjunto para se iniciar. Claro, não tem facão, beleza, tem 2 facas, não tem estas facas. Tem esta outra faca aqui, que eu disse que eu gostava muito num vídeo anterior, certo? Então, eu sempre tenho opções para poder estar trabalhando dentro da minha residência, certo? Com as opções que eu tenho. Claro, tem opções melhores, tem opções piores. Então, a gente tem que optar as opções que a gente mais se ajusta, mais se adapta dentro do nosso dia a dia para o nosso uso. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar nestas lâminas improvisadas é a importância de se ter um bom facão, certo? Ou se ter um facão. Um facão é um equipamento bastante interessante, pois ele pode ser utilizado tanto para desmatar, abrir caminhos, assim como ele é uma boa lâmina para defesa, pois geralmente
ele tem uma boa resistência, certo? Então é um equipamento muito interessante. Estes dias assisti uns vídeos dos facões Tramontinas de 24 polegadas, certo? Onde eles sofreram um verdadeiro teste de estresse, que é muito interessante, certo? Pois a gente precisa ter um equipamento realmente confiável. E geralmente os facões são este equipamento. São um dos primeiros equipamentos que a gente pode contar na questão do sobrevivencialismo. Gostaria sim de deixar a ressalva, pois sobrevivencialistas com mais experiência, preparadores com mais experiência, vão dizer: Alfredo, estas facas não são adequadas, não são as ideais. Sim, eu sei que elas não são as ideais, certo? Que elas têm muitos problemas, mas para quem está iniciando, se não tem condições em adquirir um equipamento mais adequado, como esta faca Invictus aqui, certo? Force Coyote da Invictus, que tem 5 milímetros aí de dorso, certo? É uma faca full tang. Nós iremos ainda fazer aí um review desta faca, desta beleza aqui, certo? É melhor ter algo, eu prefiro ter uma faca como esta, certo? Do que não ter nada. Claro, a gente sempre vai saber que uma faca profissional, uma faca especializada em bushcraft e em sobrevivencialismo, com certeza é muito maior. É só ver a diferença de espessura da lâmina. Claro, não é só isso, pois o material também é bastante importante, assim como a sua forma de construção, certo? Mas todas as facas têm a sua serventia.